Olá, turma! Para quem não me conhece ainda, sou o professor Caio, trabalho atualmente como assessor pedagógico do Sistema Positivo de Ensino. Hoje estou aqui para, junto com vocês, trabalharmos nessa quinta semana uma revisão daquilo que nós discutimos nas aulas anteriores. Portanto, a nossa aula de hoje, ela corresponde aos temas que estão presentes no volume 5 do nosso livro didático de literatura, na unidade 10, uma discussão que vai da página 29 até a página 56. A nossa aula está organizada em dois momentos. Na primeira parte, nós vamos discutir aspectos mais gerais do romantismo e na segunda parte, nós vamos nos ater mais propriamente dito ao romantismo português. Corre lá, pega o seu material, eu espero você, porque a nossa aula já vai começar. Para que a gente possa se organizar para o estudo dessa semana, vale lembrar, nós estamos fazendo uma revisão da semana 1 à semana 4. O nosso objetivo é uma retomada, fazermos aqui uma retomada de alguns aspectos centrais. Por isso, é muito importante que você já tenha assistido às aulas anteriores. Aqui nessa aula é uma leitura que a gente faz daquilo de tudo que foi discutido antes, o que elegemos como central. Claro, numa abordagem que não vai ser tão aprofundada como foi feita nas aulas anteriores. Por isso, repito, é importante que você tenha assistido às aulas anteriores para poder compreender melhor o que nós vamos trazer nessa nossa revisão. A ideia, portanto, é revisitar alguns temas já discutidos com o objetivo de auxiliar você aí em casa nos seus estudos. E como que a gente vai proceder? Como havia dito antes, é importante que você já tenha assistido às aulas da semana 1, 2, 3 e 4, inclusive as aulas de revisão. E tendo assistido essas aulas, aí sim você vem para a aula de revisão, que é a nossa aula dessa semana. Vai ser melhor, vai ser mais fácil de você compreender, tá bem? Corre lá, pega o seu material, se ainda não assistiu às aulas, assista e depois volta aqui para a gente seguir com a nossa aula. Até já! Para que a gente possa compreender o romantismo na sua essência, é importante que a gente tenha em mente o contexto histórico. Como nós estamos em uma aula de revisão, a gente não vai se ater nessa contextualização. Por isso convido você a olhar ali a aula da semana 1, a aula da semana 2, e também o seu material didático, em que você tem ali esses elementos de contextualização apresentados. Agora, é importante que a gente tenha na memória um dado, que é o seguinte: estamos, ao falar de romantismo, pensando na situação em que uma determinada classe social, a burguesia, ela que tinha até então o poder econômico em suas mãos, ela passa também a assumir o poder político na Europa e em Portugal. Quando isso acontece, nós temos a necessidade de que a literatura passe a retratar os valores, os princípios dessa classe que é a classe burguesa, deixando, portanto, de lado os temas, as discussões que tratavam da nobreza do antigo regime, portanto, da monarquia. Estamos aqui experimentando, historicamente, um período de república. Logo,
nós vamos precisar, de novo, de que a arte represente os valores dessa nova sociedade. Nesse contexto, nós vamos ter o surgimento de novos gêneros literários e, dentre eles, o surgimento do romance. Aqui a gente vai perceber então que o romantismo ele vai ser uma estética comprometida com os valores burgueses, dado o contexto que a gente acabou de mencionar. Nós vamos perceber, portanto, dentro da estética romântica, a valorização do indivíduo ao invés da nobreza. E essa ideia é importante. Por que essa valorização do indivíduo? Porque até então nós tínhamos a ideia da corte, a ideia da monarquia, a ideia dos súditos. Mas agora esses súditos deixam de ser e passam a se constituir como cidadãos, como indivíduos de uma nação. Por isso que aqui nós vamos ter a valorização desse indivíduo em detrimento da nobreza. E o romantismo, como estética literária e artística, ele vai apresentar algumas características centrais. E aqui é importante a gente fazer uma observação. Nessa nossa aula, como nós estamos fazendo uma revisão, nós não vamos nos ater aos textos literários. Os textos literários foram trazidos nas aulas anteriores. Por isso é importante que você tenha assistido às aulas para perceber nos textos literários esses elementos que passaremos a destacar aqui agora, tá bem? Vamos lá. Características centrais dessa estética. Uma delas é o escapismo, ou seja, a fuga. De onde é que vem essa ideia do escapismo? Vejam, nós estamos aqui numa sociedade que já aprendeu os conceitos da modernidade, de uma filosofia iluminista em que a razão é o centro das decisões. Nós já, nesse momento histórico, nós já nos livramos ou saímos, digamos assim, das ideias teocêntricas. E aqui o homem e a sua razão, foi colocada no centro. O homem romântico, ele está lutando justamente contra essa visão de uma razão pura. E por isso ele vai propor o escapismo como uma forma de choque mesmo, de embate a essa ideia de uma razão que é capaz de resolver tudo. Logo, ao invés de uma proposição racional das coisas, o homem romântico ele vai escapar disso, ele vai fugir disso. E daí toda a ideia de uma retomada, por exemplo, do passado, uma retomada da infância, uma fuga para o espaço natural, para a natureza, justamente para promover essa ruptura ou esse embate com um pensamento muito pautado na lógica da razão. Além do escapismo, nós temos ali como forte marca do romantismo o subjetivismo, ou seja, nós temos aqui a perspectiva individual. É o eu quem fala, é o eu que está presente na tematização das narrativas da história. É a égide do indivíduo, tendo em vista aquilo que a gente já comentou também anteriormente acerca do contexto histórico. Nós temos, portanto, aqui como marca do romantismo a emoção e o sentimentalismo, justamente porque a ideia é romper com a postura mais racional. E nada melhor do que, pelo menos nesse momento, nada melhor do que a emoção para romper com essa ideia de uma racionalidade. Mais para frente a gente vai ter, mais para frente na história mesmo, nós vamos ter o desenvolvimento da psicanálise, e aqui uma outra forma de a gente pensar o choque e o rompimento com essa razão pura. Mas por hora, nesse momento aqui,
a ideia é a gente recorrer justamente aos sentimentos e às emoções como ferramenta para o embate em relação à razão. E por isso nós vamos encontrar aqui no romantismo a ideia da originalidade. E aqui vale a pena a gente retomar um pouquinho do nosso conhecimento de arte. Durante muito tempo era considerada arte aquela obra que imitava perfeitamente aquilo que nós vemos na realidade. Então, era considerada obra a arte da imitação. Imitação era uma arte, digamos assim. Com o romantismo, essa ideia ela também rompe. Por quê? Porque para o romântico, a imaginação ela é muito mais potente do que a imitação. Porque a imaginação ela não tem limites. Logo, a ideia da originalidade. A ideia de que a imaginação é superior à imitação e à beleza. Não à toa nós temos aí o surgimento de novos gêneros literários. E por fim, cabe destacar aqui ainda uma última característica desse romantismo, dessa estética, que é a noção de nacionalismo. Isso vai acontecer na Europa, em geral, vai acontecer em Portugal especificamente e também quando a estética chega ao Brasil. Essa ideia de que o indivíduo se torna cidadão, porque nós temos aqui uma nação que dá ao indivíduo essa condição, e por isso o romantismo vai ter esse compromisso também, nós vamos ver daqui a pouco, na parte 2, vai ter esse compromisso de instauração de uma identidade nacional. Por ora, são esses os elementos, são esses os aspectos mais gerais que tratam do romantismo. Como disse antes, para aprofundar mais essa discussão, vale a pena retomar ali a aula 1 e a aula 2. Beleza, pessoal? Eu aguardo vocês para a parte 2. Até já! Na parte 2 da nossa aula, nós vamos dedicar a nossa discussão ao romantismo em Portugal. Importante nós lembrarmos que no território português a gente costuma enxergar ali 3 gerações românticas. Uma primeira geração, que vai de 1825 a 1840. A segunda geração, que vai de 1840 a 1860, e a terceira geração, que se dá a partir de 1860. Obviamente, estamos destacando aqui os períodos, mas nós não temos a intenção de que você decore essas datas. Não é essa a intenção. A ideia de a gente colocar aqui as referências de data é muito mais para que a gente possa, dentro da linha do tempo, se localizar historicamente para podermos compreender o que vai acontecer nesse território, enfim, nesse universo, tá, turma? Seguindo ali, o que a gente pode destacar desse romantismo português de primeira geração? Nós temos aqui a ideia de uma construção de um ideal de nação, aquilo que eu havia comentado lá no finalzinho da parte 1 dessa nossa aula. De fato, o romantismo, nessa primeira fase, ele está preocupado em trazer essa identidade. Afinal de contas, quem que é Portugal nesse século XIX? Nós já fomos uma grande potência, fomos os primeiros a nos lançarmos aos mares, daí a ideia de toda a construção das grandes navegações, esse grande empreendimento liderado por Portugal, mas isso ficou lá no passado. E agora, nesse século XIX, quem é Portugal? Quem é essa nação portuguesa? E o romantismo ele vai procurar responder a essa pergunta. Logo, a estética romântica para Portugal tem um projeto ali muito vivo.
que é justamente esse projeto de nação, ajudar a reconstruir essa identidade portuguesa. E nessa reconstrução, na primeira geração, nós vamos ter muito presente a ideia do medievalismo. Lembra, aqui o medievalismo se associa àquela característica que falamos na primeira parte da aula, que é a ideia do escapismo. Ou seja, nós vamos encontrar aqui um retorno ao passado. E é um retorno a um passado medieval, porque ali nós vamos encontrar o cavaleiro medieval com seus ideais de nobreza, os seus valores, e é justamente esses valores nobres, incorruptíveis, que estamos em busca para a base, para colocar como base dessa nação portuguesa. Nós vamos reconhecer, portanto, nessa primeira geração, um grande nacionalismo, justamente, como havia dito, ou por conta do fato de que estamos nessa busca mesmo de firmarmos a nossa identidade portuguesa. Nós temos dois nomes que se destacam, Almeida Garré e Alexandre Herculano. Nas aulas das semanas anteriores, nós tivemos ali exemplificados textos dos autores, e nós também temos esses textos em nosso material didático. Por isso, vale a pena vocês retomarem esses textos e localizarem neles essas características apresentadas da primeira geração. A segunda geração, romântica, ela vai ser marcada pelo ultrarromantismo, ou seja, é aquele exagero nos sentimentos. Nós vamos ter aqui a ideia de que o herói vai lutar pelos valores como a honestidade, como o amor, que são considerados justamente valores incorruptíveis. Por isso aqui, pessoal, a idealização vai estar no seu grau mais elevado. E é essa a ideia que a gente vai encontrar nesse ultrarromantismo. Por exemplo, a figura da mulher é essa mulher inatingível, inalcançável, por isso a ideia do amor, que é um amor platônico, e porque ele não pode ser realizado, ele fica só no plano das ideias, seria a melhor forma do amor, a sua expressão mais válida, a sua expressão mais legítima. E como esse amor não pode ser concretizado, não pode ser realizado, porque afinal de contas o corpo é corruptível, nós vamos ter a noção da morte como alternativa. E aqui uma outra configuração do escapismo. A morte, ela vai ser a saída, a resolução mais sublime para os problemas. E nós vamos encontrar aqui, portanto, a ideia do mal do século. E é muito forte nessa segunda geração, turma, a ideia de um pessimismo muito acentuado. E aqui nós observamos uma forte influência do Lord Byron, que era um autor, um escritor inglês, que vai ter justamente essa tematização do pessimismo e da morte em suas obras, e que vai inspirar os autores românticos de segunda geração. Nós podemos trazer aqui como nome o nome de Camilo Castelo Branco, beleza? E nós temos aqui, na terceira geração romântica, já uma outra perspectiva. Aqui nós vamos encontrar uma renovação do romance e uma aproximação dessa narrativa daquela que é a realidade. Por isso nós estamos aqui já numa fase de transição entre o romantismo e o realismo. Nós vamos encontrar aqui, portanto, um distanciamento dos exageros ultrarromânticos. Por isso, aqui agora, a ideia que nós vamos encontrar é de um equilíbrio em relação à tematização da figura da mulher,
um equilíbrio em relação à tematização do próprio sentimento do amor, como nós colocamos ali no quadro. E nós temos também uma outra perspectiva, que é a de que o ser humano é capaz de enfrentar os conflitos e, portanto, ele é capaz de superar esses conflitos. Logo, olha só uma diferença em relação à segunda geração. Se o ser humano é capaz de superar os seus conflitos, logo, nós não temos aqui uma visão pessimista. Nós temos nessa terceira geração uma visão mais otimista da humanidade. E por isso nós vamos encontrar ali a ideia de que a natureza é um local de regeneração, e nós chamamos essa ideia de tese moral, ou seja, a ideia de que o ser humano é capaz de se regenerar. Por isso nós vamos encontrar ali nos romances não mais finais tristes que se encerram com a morte, mas nós vamos encontrar finais que são felizes, portanto, otimistas. Dois grandes nomes que nós vimos nas aulas 3 e 4. Na poesia, nós temos ali a figura de João de Deus, e na prosa nós temos Júlio Diniz. Turma, sobre o romantismo português nessa nossa revisão, são esses os aspectos centrais que selecionei para a nossa conversa de hoje. Como disse, vale a pena retomar as aulas 1, 2, 3 e 4 para que você possa aprofundar o seu olhar, retomar alguma ou outra questão que eventualmente não tenha sido contemplada nessa nossa revisão. Nossa aula não acabou, falta ainda uma última parte, então eu espero você. Até já! Nas aulas anteriores, dedicamos este instante final para uma síntese do que nós discutimos. Vamos aproveitar a ocasião. Vimos nessa aula, na primeira parte, características mais gerais da estética romântica, e na segunda parte nós voltamos o nosso olhar para o romantismo português, destacando aspectos mais gerais da primeira, segunda e terceira geração romântica portuguesa. Agora, nessa nossa finalização, queria deixar para você essa tarefinha, esse exercício que vai ajudar a gente a sistematizar os nossos conhecimentos. Veja só, a ideia é a seguinte: busque na internet a canção Românticos, de Vanderly. A ideia é que vocês ouçam a música e depois façam uma leitura bem atenta da letra da canção do Vanderly. Depois disso, depois de ter ouvido a canção, depois de ter lido a letra, dialogando com a tradição, em um pequeno texto de tipo argumentativo, pense lá, um texto de 2 parágrafos já é suficiente, tá? Então, lembrando que se ele é argumentativo, espero que você tenha colocado ali um ponto de vista, um posicionamento. Não vale só colocar ali informações, tem que ter a sua análise, tem que ter a sua leitura, tá? Então, num texto de tipo argumentativo, estabeleça aproximações entre a letra e os conhecimentos sobre o romantismo que nós vimos aqui nessas nossas aulas. E na sua justificativa, na sua argumentação, traga elementos do texto para justificar o seu olhar. É essa a ideia. Essencialmente, um texto de tipo argumentativo, em que você vai expressar, defender o seu olhar em relação às possíveis aproximações entre a letra da canção e os conhecimentos vistos acerca do romantismo. Beleza, turma? É isso para essa nossa semana. Desejo a você uma ótima semana que se segue, bons estudos e nos encontramos na semana que vem. Tchau, tchau!